Antes de a gente começar a falar do ciclo propriamente dito, eu queria contar um pouquinho da minha história para contextualizar por que esse ciclo foi criado, como é que eu cheguei nesse ciclo. É importante eu contar essa história para você, para que você perceba que essa minha história pode ser a sua, que ela é comum para qualquer pessoa, dessa dificuldade que as pessoas têm e que eu tive de memorizar as coisas, de conseguir guardar a informação para ser depois avaliado num concurso, numa prova, seja como for, tá? Então assim, tudo começou na escola, tá? Eu sempre fui um aluno razoável, eu nunca fui um menino assim, inteligente ou esforçado, primeiro da classe, não, eu sempre fui o médio, eu sempre fui mediano, né? E nem por isso eu era ruim, tá? Eu nunca fui de estudar em casa, eu nunca estudei em casa, eu sempre prestava atenção nas aulas e conseguia fazer as provas, as provas. Eu estudava um dia antes, né? A gente sempre fazia isso, né? Tinha a prova no dia seguinte, estudava um dia antes para poder fazer a prova. E sempre minhas médias foram lá em 6, 7, era o que dava para conseguir nessa época. Eu sou do interior do Rio de Janeiro, de Nova Friburgo. Eu fiz, a gente lá só tinha, nem em Friburgo, as faculdades privadas. E como eu sou de uma família mais simples, nunca tive condição de pagar uma faculdade particular, acabei que ia fazer vestibular no Rio, na cidade do Rio de Janeiro, as públicas, né? O FRJ, o ERJ e o UF. E estudei num colégio, estudei em colégio particular, sim. Fui naquela época, assim, minha mãe era separada do meu pai pagava uma pensão, né, por minha causa, e ela utilizava esse dinheiro para pagar o colégio. Só que ela era professora de estado, né, do estado do Rio, e também fazia salgadinho para vender. E eu lembro que ela fazia salgadinho para o mesmo colégio que eu estudava, né, que era o Colégio Anchieta, que era considerado um dos melhores lá de Friburgo. E mesmo assim, eu ainda ia lá no Colégio Anchieta, isso pro segundo grau, tá? Já é no nível médio hoje em dia, os últimos 3 anos. Eu ia no diretor e pedia bolsa. Então eu tinha, acho que era 40% de bolsa. Cada ano eu tinha que ir lá lutar por uma bolsa de estudo para poder estudar lá. Mas mesmo assim, eu não era um grande aluno, nunca fui um grande aluno. Mas era mediano, como eu disse, né? E em 92 eu fui fazer o vestibular no Rio de Janeiro, o FRJ, UF e o ERJ. Estudei muito, e só que aquele jeito de estudar, né, gente? A gente nunca aprendeu a estudar direito, né? A gente assiste a aula, e se você é um pouco mais esforçado, você estuda em casa, mas não era comum, tá? Não sei se hoje em dia as coisas mudaram, mas o modelo de estudo daquela época, você estudava assim, a criança não se preocupa muito com isso, né? Também que ela estuda para passar. E eu estudava para passar, sempre foi assim. Minha mãe nunca se preocupou com isso, que eu sempre tirei notas boas, então ela achava que eu era um bom aluno, e eu era, não era ruim, mas também não era dos melhores, né? Então fiz esse vestibular, esses 3 vestibulares, não passei em nenhum deles. E fiquei muito preocupado, porque o que eu ia fazer da vida? Né? Não queria, eu queria ser mais do que ter um subemprego. Né? E nessa época, isso 90, aí já era 93, maio de 93, minha irmã, que morava em Brasília, me chamou, falou assim, a UNB, que é a Universidade de Brasília, ela faz vestibular em junho, julho. E lá no Rio só fazia anualmente, né? Todo ano já ocupava os 2 semestres. E eu fui chamado, aí ela me chamou para vir para cá e eu vim. Né? Meu pai falou, a pensão que eu te dou, eu pago o seu cursinho. Minha mãe aceitou e eu vim para cá. Fui fazer um cursinho pré-vestibular. Cara, aprendi pra caramba o quão diferente é um cursinho pré-vestibular de um curso médio normal, sabe?
muito focado, muito exercício, foi muito legal. Estudei e não passei também. Não passei. Só que eu tinha feito um vestibular também de uma faculdade particular aqui em Brasília. Eu sou de Brasília hoje. Nessa época, a minha preocupação é que no Rio de Janeiro eu teria que, além de pagar uma faculdade, eu teria que pagar minha estadia, um lugar para morar, para comer e tal. Nessa época minha irmã falou, ó, eu cuido da sua alimentação e da sua estadia, você se vira para pagar a sua faculdade. Aí meu pai falou assim, ó, eu te dou o dinheiro da pensão e você se vira no resto. Então, desde então, eu comecei a trabalhar, procurar estágio, eu estagiava no Banco do Brasil para poder pagar as contas. Então, fui evoluindo por aí. Então, vim para cá, para Brasília, comecei a estudar. Não estava curtindo o curso, eu fazia o curso de Tecnologia da Informação, sempre gostei disso, desde os meus 13 anos de idade eu mexia com o computador. Só que eu sempre tive muita dificuldade em fazer provas, né, ser avaliado. Uma coisa interessante que nessa época fui, junto do vestibular, eu fiz um concurso para o MPU, Ministério Público da União. E essa prova, naquela época, em 93, as provas eram português e matemática só. Então fiz a prova e tal, eu estava no vestibular, tinha estudado bastante, né, para aquelas matérias, mas só que eu não me importava com aquilo. Eu estou contando essa história porque lá na frente vai ter eu vou desenrolar, vai ter um desenrolamento, né? Vai ter uma conclusão, depois eu concluo lá na frente, sobre esse assunto. Mas eu fiz essa prova e tal, não entendia nada do que era concurso. A minha irmã falou, faz porque você pode ficar empregado depois, se você passar. E eu, tinha 17 anos, então não tinha a mínima noção do que eu estava fazendo, né? Fiz e tal, vim para Brasília, comecei a estudar, fazer tecnologia de informação, comecei a fazer meu estágio, morava com a minha irmã. Depois meu irmão veio para cá também, a gente acabou morando num quartinho de fundo de uma casa, eu pagava, acho que era R$50 por um aluguel, num quartinho de 4x3, 12 metros quadrados, um pouquinho maior, talvez uns 15 metros quadrados. A gente vivia de leite e biscoito. Foi uma época difícil. Então eu fazia o concurso, fazia o vestibular, fazia a faculdade e fazia estágio. O que aconteceu? Em 95, pintou um concurso do TCDF, Tribunal de Contas do Distrito Federal. Esse concurso, na época, era para nível médio, era R$2.200. Esse R$2.200, um salário de R$2.200 era muita coisa naquela época. E eu fiquei muito empolgado, porque eu pensei, cara, é um concurso que pode resolver minha vida, né? Para quem estava ganhando pouco, ainda na faculdade e tal, passando toda essa dificuldade, se eu vou estudar. O que eu fiz? Eu vendi um microsystem que eu tinha, paguei um cursinho preparatório para concurso. Esse cursinho me ensinou muita coisa. Gente, para quem não entende, para quem nunca estudou concurso, fazer um cursinho é muito bom. É muito bom. Fiz esse cursinho, mas esse foi lá em 95, tá, gente? Fiz esse cursinho, o cursinho nem existe mais hoje, tá? E eu aprendi tanta coisa, né? E nessa época já não era mais português e matemática, era português, eu nem lembro se era português, matemática, eu sei que já tinha direito administrativo, tinha direito constitucional, não sei nem se tinha redação ainda não, mas não importa. Eu sei que eu estudei bastante e tal, me empolguei tanto que eu cheguei a tomar uma decisão bem difícil. Eu tranquei a faculdade e voltei para Friburgo. Falei assim, eu vou estudar e eu vou passar nesse negócio. Nessa época o concurso tinha 31 vagas e 31 mil candidatos. Então era 1.000 por vaga. E olha que era nessa época, 1.000 por vaga, nessa época era muita coisa. Hoje em dia tem 1.000 por vaga, mas naquela época era muito difícil ter essa quantidade toda.
E estudei que nem um louco lá em casa. Claro, estudei daquele jeito, tá, gente? Eu nunca aprendi como estudar. Eu estudei como eu sabia estudar, né? Lendo, 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 lendo. Aí, vim fazer a prova, fiz pessimamente. Sei que eu não fui chamado e acabei tendo que voltar para Brasília, destranquei a faculdade, desempregado e continuei os estudos. Nessa época, aí vem a história da prova de 93. Nessa época, desempregado, cara, olha só como é que é a vida, né? Eu recebi uma ligação, isso era acho que era numa segunda-feira, uma coisa assim, mais ou menos em agosto de 93. Ligaram para casa da minha irmã e me chamaram e era a Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria... Deixa eu ligar a luz aqui. Esqueci de ligar a luz. A Procuradoria-Geral da República me chamando, falando que estavam aproveitando o mesmo concurso do MPU para chamar pessoas para trabalhar. Eu tinha passado no concurso e me chamavam. Eu fiquei assim, entusiasmado, porque eu estava desempregado, né? Mas é engraçado que eu não tinha percepção daquilo, do que tinha acontecido. Tanto não tinha percepção que eu não falei com a minha irmã. Eu não falei com ela isso. Eu simplesmente atendi o telefone e falei, tá bom, eu vou aí. Na quinta-feira. Marcou na quinta-feira, era segunda, quinta-feira. Você acredita que eu esqueci de ir? Você tem noção que eu esqueci de ir lá na quinta-feira? Eu fui lembrar disso na terça-feira. E pior, na terça-feira eu não avisei ninguém, eu só lembrei. Eu pensei assim, como eu não fui na quinta, eles não vão me aceitar mais. E não fui. Eu perdi um emprego, que eu estava desempregado, num concurso público, que eu não sei o salário, tá? Mas na época, imagino, nível médio hoje da PGR. E não assumi. Mas o engraçado é o seguinte, tem coisas que acontecem que a gente não explica. Nessa época eu estava meio desgostoso com o curso de Tecnologia da Informação. O curso que eu fazia não estava interessante, porque era uma teoria muito longe da minha vida. E nessa época, assim, logo depois disso, eu acabei conseguindo um estágio no Tribunal Regional Federal, que foi maravilhoso para mim, porque foi ali que eu aprendi tudo sobre o que eu faço hoje em dia. Não hoje em dia, tá? Mas na época, sobre TI e tal, eu aprendi muito lá. Eu fui um dos primeiros estagiários de lá e na área de desenvolvimento de sistema. Então eu desenvolvia sistema, consertava impressora, consertava a rede, eu fazia de tudo um pouco. Isso foi muito bom para mim. Eu aprendi muito lá. Foi quando eu realmente peguei gosto pela minha profissão. E formei, né? A história é longuinha, mas vamos lá. Formei na faculdade, logo saí do estágio, logo em seguida eu consegui um emprego. Na época você procurava emprego no jornal, né? Procurei lá no jornal, consegui, mandei meu currículo, fui entrevistado, consegui e comecei a trabalhar, e aprendi muito nesse lugar. Acho que foi o melhor emprego que eu já tive, fiquei 13 anos lá, fiquei até 2010, né? E nesse tempo desse emprego que eu ficava lá, que eu fiquei, eu estudava um pouquinho, fazia concurso, mas não passava em nada, nem fazia o mínimo, né? Concurso nunca foi meu foco de vida, porque eu estava tão empolgado onde eu trabalhava, né? Eu fui evoluindo, eu era técnico, depois eu virei gerente, depois virei coordenador, então assim, fui crescendo internamente, que não, essa questão de trabalhar na área pública nunca me atraiu, principalmente porque eu tinha que estudar,
E, porra, eu nunca nunca tive facilidade em aprender nada, então tudo era muito difícil. E a experiência que as pessoas vão passando, vocês devem saber, né? De que passar em concurso público é muito difícil, né? Você tem que estudar, você se esforça, às vezes você passa anos e não consegue passar. Bom, e aí 2010 aconteceu uma mudança muito grande na minha vida, né? Porque eu era coordenador da área de desenvolvimento de softwares e fui convidado para ser diretor de tecnologia numa outra empresa no mesmo ramo do qual eu trabalhava. E assim, por estar muito tempo na mesma empresa, eu achei que estava na hora de mudar. Eu achei que estava na hora de, sabe, sacudir a vida, assim, dar uma mudada grande. Eu aceitei. Fui demitido 6 meses depois. Né? Não vem aqui discutir, acho que não vale a pena aqui discutir o porquê, se a culpa é minha, não é minha. Acho que essa questão não é essa, não. A questão é que eu aceitei fazer essa mudança, talvez não tenha medido adequadamente os riscos que existiam nessa época e eu fiquei desempregado. E aí que o bicho pega. Cara, aqui a gente já aprende algumas coisinhas, tá? Primeira coisa que eu aprendi. Cara, a gente precisa ter um recurso guardado. A gente precisa ter uma reserva financeira. Você precisa estar guardando dinheiro mensalmente. Porque como eu nunca tive isso, meu dinheiro, o que eu recebia, eu tinha que pagar a conta. O que eu recebia, eu tinha que pagar a conta. Quando eu percebi, eu tive que vender meu carro que eu tinha acabado de comprar, eu tive que vender um apartamento que eu tinha acabado de comprar. Vender o apartamento? Não, desculpa, a verdade é que eu tive que vender a metade do apartamento pro meu tio. E isso só me deu prejuízo. De qualquer forma, a insegurança do desemprego me assustou muito. Muito. E olha que eu não tinha esposa, eu não tinha filho, podia ser muito pior. Eu fico imaginando hoje pessoas que estão desempregadas tendo uma obrigação, né, dessa, com uma esposa, com um filho, mesmo que a esposa trabalhe, mas logicamente o rendimento na casa diminui. Isso é uma pressão enorme, gente. Eu não desejo isso para ninguém. E eu fiquei desempregado um mesinho só, mas foi um mês que me mostrou que eu precisava fazer algo. Foi quando eu falei, cara, eu preciso passar num concurso público. Eu preciso. Mas antes eu preciso arrumar um emprego. Porque eu sei que eu não vou passar em concurso público tão rápido. Ninguém passa. Por que eu seria diferente, né? Ainda mais conhecendo a minha capacidade de decorar alguma coisa, né? Então, eu dei uma certa sorte, porque uma pessoa que tinha participado, que tinha participado de um evento do qual eu fui palestrante, soube que eu estava desempregado e me chamou para eu dar uma consultoria na empresa onde ela trabalhava, que é do mesmo ramo também, né? Tá vendo? Essa questão da experiência, assim, né? Me levou para essa empresa. E, pô, eu era consultor, eu não era contratado, não era funcionário. Então, eu já pensei, cara, eu tenho que aproveitar o máximo possível aqui para que eu possa passar no concurso público para estar estável, né? Aí assumi, né? Comecei a trabalhar nesse lugar e primeira coisa que eu tinha que pensar, eu tenho 2 questões para resolver. Primeiro, eu preciso me autoavaliar. Quem sou eu? Como eu aprendo as coisas? O que eu entendo dessas matérias para o concurso? Qual é a minha meta? Eu tenho meta? Onde eu quero chegar? Quais são as minhas dificuldades? Concentração, saber estudar, que material estudar, eu aprendo melhor ouvindo ou lendo.
O principal problema, como é que a gente aprende? Como é que a gente memoriza as coisas? Eu não sei, eu não sabia como fazer isso. Então, essa questão da memorização me levou a tentar estudar um pouco mais sobre o cérebro, sobre o processo de aprendizagem, processo de memorização. E esse processo, depois de evoluir isso, né, de entender, pô, então é assim que funciona. Eu peguei esse modelo, peguei tudo aquilo que eu já utilizava no meu trabalho, então eu peguei o PMBOK, que é um modelo de planejamento de projetos, de execução de projetos, né? Peguei o ciclo PDCA, né, de planejamento, execução, controle, e fui adicionando dentro desse modelo, aprendi técnicas, né? Eu tentei descobrir quais são as técnicas de estudo existentes, fui pegando aquilo que funciona comigo, aquilo que não funcionava, eu ia descartando. Então eu fui desenvolvendo esse modelo para que eu pudesse ter um aprendizado mais rápido possível, de uma maneira mais fácil também, né? Porque não adianta você criar um modelo difícil de fazer, porque você não vai executar, tá? Então, o que eu quero apresentar aqui para você é um modelo que funcionou para mim. Vou mostrar para vocês quais são as mudanças que você pode fazer e qual é o processo que você não pode deixar de fazer. Que se você mexer ali, vai dar merda, tá? Então entenda, eu fui uma pessoa que nunca gostei de estudar para concurso. Eu fui uma pessoa com grande dificuldade de memorização, e ainda sou, tá? Não é que isso mudou o meu estilo de vida, não. Eu não consigo decorar datas, eu não consigo decorar nome de pessoas, eu conheço pessoas num bar, me apresentou o nome dela, eu já não lembro o nome dela logo em seguida. Normal, eu sou assim. Não consigo decorar essas coisas. E como é que eu passo num concurso sendo assim? Entende? Então esse modelo, ele que salvou minha vida. E ele pode ser aplicado de diversas formas diferentes. Eu estou comentando concursos agora com você aqui, que foi minha experiência. Mas ela pode ser utilizada para tudo. Você quer aprender uma língua? Use esse modelo. Você quer aprender, sei lá, tocar guitarra? Use esse modelo. Você quer que seus filhos aprendam desde cedo? Aplique modelos na vida deles. Não é um modelo complicado, eu não estou inventando nada. Eu só organizei. Eu só peguei o conhecimento de todas as áreas possíveis que agregariam uma organização, um planejamento, algo que agrega o estudo, e coloquei nesse ciclo, que eu dei o nome de ciclo de ouro. Tá? Nomezinho brega, né? Mas é o que eu achei interessante.